Fim de sábado, Xandão recebe apoio avassalador e choca toda a mídia golpista. Fala, meus amigos e minhas amigas. A velha e fracassada mídia, neste sábado, continua fazendo tempestade em copo d'água. Uma matéria no jornal Folha de São Paulo diz que ministros do Supremo Tribunal Federal estão criticando o senhor Alexandre de Moraes porque ele vai levar o caso do Jair Bolsonaro para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aí tá lá na manchete. Os ministros criticam Moraes por não levar caso de Bolsonaro ao plenário. Aí você vai ler a matéria. Você pensa que são vários ministros. Não, dois. Cássio Nunes e André Mendonça. O ministro Alexandre de Moraes está quebrando alguma regra? Não. É o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Por conta do número de ações penais, o Supremo Tribunal Federal dividiu-se em dois. Primeira turma e segunda turma, até para dar uma maior celeridade. Então, o que diz o regimento interno? A ação penal é julgada na turma. Não é porque o Moraes quer julgar o Bolsonaro na primeira turma, porque tanto faz como tanto fez. A velha mídia está alimentando a tese de que o Bolsonaro está sendo perseguido, sendo que é uma regra geral. Aí a jornalista Daniela Lima escreveu no seu blog uma matéria que me chamou bastante atenção, porque a Globo News também está alimentando esse tipo de comportamento, né? Velha mídia é velha mídia. Eles querem o Tarcísio candidato a presidente da República e estão com raiva também do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai se manter candidato e vai lançar o filho. E o filho vai perder para o Lula. Na tela para mim, por favor. Tentativa de golpe, 2 pontos. Julgamento de Bolsonaro só vai a plenário se Moraes ou maioria da primeira turma assim quiserem. Editor, vai para baixo aí, por gentileza, abaixa a matéria. Olha só aqui o que diz o regimento interno. Abro aspas. A questão é pacífica. Competência para julgar ações penais, como regra geral, é das turmas. A matéria só vai a plenário se a turma deliberar nesse sentido. Explica um integrante que participou da discussão da regra regimental que estabeleceu o rito. Aí a Daniela prossegue. Um outro ministro detalha caminhos que poderiam ser acionados, mas que não modificam o resultado final. Eu volto a abrir aspas para vocês. Na minha compreensão, o regimento diz que cabe ao relator, Alexandre de Moraes, indicar a afetação, no caso mudança, ao plenário. A turma poderá vir a ser chamada a decidir. Se for uma matéria levantada pela defesa, ou se o relator submeter o tema como questão de ordem, ou seja, na minha visão, não necessariamente a turma precisará se manifestar sobre a competência. Estamos discutindo nada. A imprensa está perdendo tempo com nada. É uma regra. Se os advogados do Bolsonaro se sentirem, por exemplo, suponhamos que ele vá a julgamento na primeira turma, recorram ao plenário. Simples assim. Eu vou agora aqui rememorar. O presidente Lula, quando venceu o Sérgio Moro no Supremo, provando que o Moro foi um juiz parcial, criminoso até, pelas mensagens que nós observamos, quebrou o código de ética da magistratura, o Fachin, que era o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, e o Fachin foi um dos ministros que eu vou te contar, mais lavajatistas que vi. E viu, né, Fachin, no que deu. O Fachin, não satisfeito com a decisão da segunda turma, recorre ao Supremo. Ele joga para o plenário decidir a questão, e o plenário referenda a decisão da turma, que o Moro foi, sim, parcial. E o plenário referendou também a decisão da questão da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Essa narrativa de descondenado é um absurdo, é uma narrativa absurda. O Lula foi julgado por um juiz parcial. Olha só a contaminação do judiciário. Isso foi dito até pelo ministro Gilmar Mendes numa entrevista. O Zanin, advogado do Lula, recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e cai nas mãos, quem era o relator da Lava Jato lá no STJ? Félix Fischer. Félix Fischer sequer levou para o colegiado. De forma monocrática, ele rejeitou o recurso da defesa do Lula. O ministro Gilmar, numa entrevista, disse, olha só
como nós estávamos no momento até de mídia opressiva, porque o STJ não queria se comprometer e jogava tudo para o Supremo. E foi o Supremo que salvou esse país, porque o germe do fascismo é oriundo de Curitiba. É por isso que até hoje eu respeito muito, apesar de discordar de alguns pontos, como o caso do Arthur Lira, eu respeito o ministro Gilmar Mendes, porque eu vivi, eu assisti, eu estava lá. Quando eu digo eu estava lá, porque eu acompanhava de perto todo o desenrolar daquele processo fraudulento contra o presidente. E foi o ministro Gilmar Mendes, um dos mais combativos contra a Lava Jato e toda aquela safadeza que ocorria. Vocês não sabem como o ministro Gilmar foi importante naquele processo todo.